Oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Luciana, pedagoga. Atualmente trabalho como professora do atendimento especializado para pessoas com deficiência visual. Estou cursando uma segunda licenciatura em letras. Esse trabalho que eu vou desenvolver com vocês é parte do meu estágio, né, para esse momento de formação. Então, a professora Poliana me possibilitou essa oportunidade de estar com vocês para trabalhar sobre verbos de ligação. Então, assim, para início, gostaria de lembrar o conceito do que é verbo, né? Para que a gente possa retomar esse conhecimento. Verbo é a palavra que indica ação, seja ela praticada ou sofrida pelo sujeito. Fato, algo de que o sujeito participa ativamente. Estado ou qualidade do sujeito. E fenômeno da natureza. Então, vejamos aqui alguns exemplos de verbos, né, indicando ação, fato, estado, qualidade ou fenômeno da natureza. Então, na frase, os empresários reuniram-se com o governador. Nessa oração, nós temos o verbo reuniram-se e ele indica uma ação, né? Ele indica a ação de se reunir que os empresários fizeram. Os negócios foram cancelados pela empresa. O verbo foram também tem um efeito de ação, que é algo que foi realmente praticado pelo sujeito da oração. Os servidores públicos precisam de auxílio. E aí, esse verbo precisar, ele é um fato. Ele tem essa indicação de um fato que realmente o sujeito participou ativamente. As escolas estão avançadas. O verbo estão indica um estado. O menino está triste. Já nesse caso, o verbo estar indica uma qualidade do menino. Chove muito nessa região. O verbo chove, ele indica um fenômeno da natureza. Mas aí vem a pergunta: o que são de fato os verbos de ligação? Porque eu não sei o que é verbo de ligação. Pode ser que muitos de vocês aí estejam se perguntando, não sei o que seria esse verbo de ligação. Calma, calma, não criemos pânico. Verbo de ligação é aquele que indica estado e liga o sujeito a uma característica, uma qualidade. Então a gente viu lá, né, que os verbos eles têm pode vir, no caso, indicando uma ação, um fato, né? Um fenômeno da natureza ou um estado ou característica do sujeito. E os verbos de ligação vai estar ligados justamente a essa parte, né? De indicar o estado ou uma qualidade do sujeito. Então, assim, verbos de ligação, ou algumas pessoas conhecem até como verbos de estado, por indicar essa parte dos verbos que indica estado ou característica do sujeito. Eles não precisam ou não expressam a ação do sujeito, ou seja, nunca vai indicar uma ação na frase. E é necessário também que a gente saiba que a gente só vai reconhecê-lo dentro de uma oração, né? Dentro de um contexto. Ligam o sujeito a seu atributo, estado ou característica. Foi como eu disse para vocês antes, né? Ele vai sempre indicar, no caso, ou uma qualidade do sujeito ou uma característica. Então, vemos aqui algumas frases no qual é visto um verbo de ligação, que no caso vai indicar uma característica do sujeito. Eu sou o poeta solitário. Então, assim, nessa frase, o verbo ser, ele está indicando uma qualidade do poeta, né? Eu sou um poeta solitário. Então, o verbo, ele está ligando uma qualidade ao sujeito. No caso, o sujeito eu, o poeta solitário é uma qualidade minha, no caso, nessa frase, do eu, que é o sujeito. Minha namorada está atrasada. O verbo está ligando, dando uma qualidade ao sujeito, que é minha namorada. Então, está dando a qualidade que a namorada está atrasada. Pedro parecia feliz em sua nova casa. Então, o sujeito, que é Pedro,
o verbo está dando a qualidade feliz para ele, né? Todos permaneceram calados. Todos é o sujeito, o verbo é permaneceram e calados é uma qualidade que está sendo dada a todos. Então, resumindo, verbo de ligação é todo verbo que, por si mesmo, nada informa sobre o sujeito. Ele apenas liga o sujeito ao predicativo. Então, por isso que leva esse nome, né? Verbo de ligação, porque ele tem esse papel fundamental de ligar a qualidade, o predicativo, no caso, uma qualidade ao sujeito. Os principais verbos que costumam funcionar como verbo de ligação são ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar. Mas aí eu frisei, no caso, destaquei essa palavra costumam. Por quê? Muitos podem até pensar, então é muito fácil, é só a gente memorizar esses verbos e aí eles serão verbos de ligação. E não é bem assim. Como eu já falei anteriormente, esses verbos eles têm que ser analisados dentro do contexto, dentro da frase. Uma dica muito importante. Os verbos ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar-se, só serão verbos de ligação se não apresentar uma ação, apresentarem um estado, apresentarem um predicativo do sujeito, quer dizer, uma qualidade do sujeito. Vamos ver aqui um exemplo. O silêncio da capela era reconfortante. Então, o verbo de ligação aí é o era. E por que ele é um verbo de ligação? Né? Fazendo uma análise sintática sobre essa oração. Qual o sujeito dessa oração? O silêncio da capela. O verbo era está fazendo ligação à característica do sujeito, que é reconfortante. Nesse caso, assim, dessas orações, nós chamamos que ela tem um predicado nominal. Então, toda oração que apresenta um verbo de ligação, ela é classificada como um predicado nominal. A gente viu isso aí num videozinho, né, que foi passado para vocês. Então, é necessário fazer uma análise para identificarmos se na oração o verbo faz esse papel de ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Então, como eu falei anteriormente, não basta a gente memorizar esses verbos que costumam aparecer como verbo de ligação, mas a cada vez que vê os verbos, a gente fazer uma análise dele dentro do contexto da oração, para que tenhamos a definição se ele realmente é ou não um verbo de ligação. E aí eu vou trazer alguns exemplos de um mesmo verbo no qual, em uma frase, ele age como um verbo de ligação e numa outra frase não. Então, o verbo está aqui em duas frases. Na primeira, no qual ele indica verbo de ligação. A menina está muito alegre. Então, você vê claramente que a menina é o sujeito, e o verbo estar, ele está ligando essa qualidade de muito alegre à menina. Já no verbo da segunda frase, né, no qual ele não apresenta essa função de verbo de ligação. Vamos observar. A menina está em casa. Então, novamente, aí temos como sujeito, a menina está em casa. Então, nesse caso aí, o verbo ele não age para dar uma característica da menina. Ele não está dando um adjetivo para a menina. Os soldados permanecem atentos. Então, vamos ver aí. Os soldados é o sujeito, permanece é o verbo e atentos é uma qualidade que está sendo dada aos soldados. Já na frase, os soldados permanecem no prédio, essa ação de permanecer dos soldados não caracteriza, no caso, um estado. Ele já tem um outro sentido, ele já indica uma ação do soldado de permanecer. Então, vamos ver aqui um pouquinho de uma situação de atividade. Então, poderia ter uma questão assim: quais são os verbos de ligação? Letra A: ser, estar, amar, ficar, andar, parecer e falar. B: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, comer, estudar. E letra C: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se.
Quais dessas alternativas seria a mais correta? Vou dar um tempinho aí para vocês analisarem. Bom, a resposta correta é a letra C. Fazendo uma ressalva, né, gente? Que nesse caso a gente está olhando apenas o verbo, mas que na verdade são os verbos que costumam. Mas fazendo uma análise, a mais correta seria a letra C. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. Porque são verbos que costumam agir como verbo de ligação. E por que as outras alternativas estão incorretas? Na letra A, nós temos o verbo ser e estar e amar. Amar em si já indica uma ação do sujeito. É uma coisa que está bem definida. Então, não tem como ser um verbo de ligação. A gente já sabe, o ato de amar é uma ação. Falar também é outro verbo que já indica uma ação por si só, não precisa, não dá espaço para se tornar um verbo de ligação. Na letra B, nós temos ser, estar, ficar, parecer, permanecer, comer e estudar. E aí a gente tem o verbo comer e estudar, que eles não são verbos de ligação, eles não agem por ser uma ação concreta. Então, a alternativa correta seria a letra C. Mas, como volta a esclarecer, por si só é perigoso a gente pegar os verbos isoladamente e já dizer que eles são verbos de ligação. A gente tem que fazer uma análise dentro do contexto, como a gente já viu anteriormente. E aí a gente tem uma charge, né, de Junião, que ele é um jornalista, que eu vou utilizar para que a gente faça também uma análise, né? Então, nessa charge, ele usa o seguinte, a charge: negros são as maiores vítimas da violência. Tchau, filho, bom trabalho e volta logo para casa. Tchau, filho, bom trabalho, volta vivo. Essa charge ela é bem interessante para essa análise que nós estamos fazendo sobre os verbos de ligação. Então, eles poderiam nessa charge ser pedido quais são os verbos da charge e classifique em verbos de ligação e verbo de ação. Então, vamos primeiramente achar esses verbos, né, para depois classificá-los. Qual dele, em que momento do enunciado está sendo utilizado como um verbo de ligação e qual seria um verbo de ação. Então, vamos lá. No primeiro enunciado que está no título da charge, temos: negros são as maiores vítimas da violência. Qual seria o verbo aqui nesse primeiro enunciado? Então, negros são as maiores vítimas da violência. O verbo são, né, que é o verbo ser, indica, e ele age aí como um verbo de ligação, porque ele está dando qualidade aos negros, que é o sujeito. Então, ele indica que os negros são as maiores vítimas da violência. Então, ele está qualificando o sujeito. Já nessa frase, tchau, filho, bom trabalho e volta logo para casa. Quem será o verbo aqui nesse enunciado, né? Então, nós temos o verbo voltar, assim como também na segunda fala, né, da outra personagem que diz tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. Então, nas duas, o verbo vai ser voltar. É o mesmo verbo e é interessante como o autor, né, ele utiliza desses elementos da linguagem para criar essa charge. Nesse primeiro enunciado, o verbo voltar, ele age como um verbo de ação. Por quê? Porque ele está indicando o ato do filho voltar para casa. Já nesse caso, na segunda personagem, o verbo age como um verbo de ligação, porque ele vai dar o sentido de qualificar o sujeito, que no caso é filho, de voltar vivo. Então, é bem interessante como
esse autor utilizou dessa análise para criar um texto que, quando a gente faz uma leitura no sentido de interpretação, traz todo um significado, né? O quanto ele utilizou dessas palavras para trazer sentido ao texto. E é bem interessante esse confronto, porque ele utiliza basicamente as mesmas palavras, só modifica o final. Por quê? Então, mas por que é importante a gente fazer análise sintática? A análise sintática é uma base para a compreensão e desempenho da língua, pois nos orienta na construção de um texto bem escrito ou falado. É a descrição das possibilidades e dos meios que utilizamos para combinar palavras a fim de conferir sentido ao texto. Eu achei interessante trazer essa discussão, porque assim, sempre enquanto estudante, quando eu estudava esses elementos da análise sintática como sujeito, predicado, verbo, eu via de uma forma muito mecânica e aí não tinha esse sentido, porque eu deveria aprender tudo aquilo. Às vezes você pensa que é só decorar, né? Ah, eu vou decorar para me passar na prova, saber o que é o verbo, não sei o quê. Mas a gente viu, por exemplo, naquela charge que eu trouxe, a importância para que se construa um texto com qualidade e significado. Então, assim, muito mais do que a gente aprender as nomenclaturas, aprender o que é predicado, o que é sujeito, o que é oração, o mais importante é que a gente aprenda isso para saber utilizar na prática, né? A gente não deve ter medo da nossa língua. A gente, de certa forma, já tem um conhecimento sobre ela. A gente só precisa aperfeiçoar para que nos momentos mais corretos a gente possa empregar de maneira a trazer sentido nas frases, porque um texto, seja ele escrito ou falado, quando a gente busca as melhores palavras, ele constrói um sentido. E muitas vezes, quando a gente não sabe utilizar as palavras, esse texto, ele não, a gente quer expressar uma coisa, quer falar uma coisa e as pessoas acabam entendendo outra. Então, essa é a importância da gente conhecer mais sobre nossa língua. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero ter de alguma forma contribuído, ter sido um pouco, trazer um pouco de clareza sobre esse assunto e agradecer. Obrigada, gente, por ter me acolhido.